Olá! A pergunta que a gente vai explorar hoje parece simples, mas a resposta, essa não é nada simples. A questão é: mulheres podem ou não ser pastoras? Sabe, esse é um debate assim super intenso em muitas comunidades cristãs. E é por isso que hoje a gente vai direto na fonte para entender direitinho os argumentos de cada lado. E no centro de toda essa discussão, de toda essa conversa, tem sempre aquela pergunta, né? Tá, mas onde diz na Bíblia? É tudo sobre as escrituras, é de lá que saem todas as interpretações. Então, é por aí que a gente vai começar. Então, vamos lá, mergulhando na questão central. Mas antes de olhar os textos, só um aviso: não existe uma resposta fácil para isso. É um debate enorme, cheio, lotado de interpretações diferentes. É isso. Ninguém tem uma resposta única que vai agradar todo mundo. O nosso objetivo aqui é diferente. A gente vai tentar entender os argumentos bíblicos que estão por trás de cada posição, para que fique bem claro de onde cada uma delas vem. Ok, vamos começar pelos argumentos que são a favor da liderança feminina no pastorado. A base toda dessa visão vem de algumas passagens bíblicas que são realmente muito importantes. E essa passagem aqui é, fundamental. A ideia central é essa igualdade total em Cristo. O raciocínio é bem direto, né? Se diante de Deus não existe essa distinção entre homem e mulher, por que existiria uma distinção assim tão grande nos papéis dentro da igreja? E tem mais. Outro texto muito importante reforça essa mesma ideia. Aqui, a gente vê o Espírito Santo sendo derramado sobre filhos e filhas, e olha só, ambos profetizam. Para muita gente, isso é uma prova claríssima de que tanto homens quanto mulheres recebem essa capacitação espiritual para o ministério. Certo. Agora, vamos virar a página e olhar o contraponto. Porque, sejamos honestos, o debate não seria tão acalorado se não existissem também passagens que são interpretadas de um jeito que restringe a autoridade pastoral das mulheres. É aqui que a tensão aparece de verdade. E é aqui que o nó aperta, sabe? Olha só que dilema. De um lado, a gente tem uma afirmação super forte de igualdade total. E do outro, uma instrução que parece ir na direção oposta, limitando o papel da mulher. A grande pergunta que fica no ar é: como é que essas duas ideias aparentemente opostas podem estar no mesmo livro sagrado? E aqui está a passagem completa. Esse versículo de 1 Timóteo é o texto-chave, o ponto central para quem defende uma visão mais restritiva. É, sem dúvida, a base da interpretação mais tradicional. Bem, então como é que se faz para reconciliar textos que parecem dizer coisas tão diferentes? A resposta, na verdade, está nas lentes de interpretação que são usadas para entender esses textos. Não é só sobre o que o texto diz, mas sobre como a gente lê esse texto. Basicamente, existem duas grandes abordagens para analisar aquela passagem de Timóteo. Uma foca muito no contexto da época em que foi escrita e a outra na ideia de que existem funções diferentes, mas complementares. Vamos dar uma olhada em cada uma. A primeira lente, então, é a histórico-cultural. Alguns teológicos e estudiosos argumentam que essa instrução do apóstolo Paulo foi algo bem específico para aquele tempo e lugar. Pensa só, numa sociedade onde as mulheres tinham posições, assim, bem subalternas, permitir que elas ensinassem publicamente poderia gerar um escândalo, sabe? Prejudicar o testemunho da igreja. Então, seria uma regra prática para aquele momento e não um mandamento universal para sempre. Já a segunda lente de interpretação vê essa passagem de uma forma diferente. Ela enxerga aqui um princípio que não muda com o tempo. A ideia de que homens e mulheres têm papéis que são distintos, mas se complementam. Nessa visão, a restrição não diminuiria o valor da mulher, de jeito nenhum, mas refletiria um plano de funções diferentes dentro da igreja, algo que também é baseado em outros trechos da Bíblia. Então, no fim das contas, qual é a conclusão? O que fica bem claro é que a decisão de uma igreja sobre esse assunto vai muito, mas muito além de um único versículo. Ela é, na verdade, o resultado de toda uma tradição de interpretação. E aqui está o ponto crucial. Não existe um consenso, porque cada comunidade, cada grupo, acaba lendo a Bíblia com lentes diferentes. Fatores culturais, a própria teologia daquele grupo e a maneira como se interpreta um texto antigo, a tal da hermenêutica, tudo isso tem um peso gigantesco na decisão final. A gente pode pensar assim: a posição final de uma igreja é sempre uma combinação desses fatores. É uma mistura da sua teologia, do contexto cultural onde ela está inserida e de como ela decide ler e aplicar textos tão antigos nos dias de hoje.
E tudo isso acaba nos trazendo para uma pergunta ainda maior, uma reflexão que vai bem além da questão de hoje. Pensem bem, como é que textos escritos, nossa, há quase 2000 anos, continuam a moldar e a definir tanto do nosso mundo hoje em dia? É uma questão que realmente mostra por que esse debate todo continua tão vivo, tão relevante. Bom, por hoje é isso. Agradeço muito a companhia.